negou Diego Costa, atacante que foi ídolo do Chelsea, atacante que é ídolo do Atlético de Madrid, titular da seleção espanhola em Copa do Mundo. Por que que o Abel Ferreira negou o Diego Costa? E eu peço pra vocês, galera, estamos trazendo notícia exclusiva aí com a Ale Oliveira. Então, quem tiver nas lives, compartilhe, curta e vamos fazer o Cancelados bombar. Vamos bater 10 mil hoje. Estamos com 6 mil pessoas praticamente já simultâneas. Vamos bater 10, é um pedido nosso e vamos junto. Abraça aí e compartilha a live e deixa o like. Se bater 10 mil, são 10 frases do decreto na sequência, hein? Pra abrir a sexta-feira, porque hoje é dia de gemer sem sentir dor. Eu vou explicar aqui uma situação antes de entrar no mérito, mas não vai adiantar nada, porque, inclusive, eu estava falando do Avelar aqui, da informação que eu trouxe, que é uma curiosidade, e eu citei como curiosidade, e falei que isso não tem exatamente a ver com o caso, mas daí nos comentários todo mundo, mas o que isso tem a ver? Eu falei que não tinha a ver. Falei só que era uma curiosidade. Era uma curiosidade, mas que não interfere no fato. Eu falei isso, não falei? Falou. Mas não adianta muita coisa. Agora, bom, o seguinte, Ramos Júnior tá perguntando do Cuca. Ramos, depois a gente vai falar, tá bom? Que ele acha que o Cuca exagerou na reclamação ontem. Fala, Lê. aliás, o Fernando Diniz se achou no Santos também, eu vou te falar aí, cara. Parece que ele nasceu pro Santos. Vamos ver se vai dar continuidade. Acho o Abel um bom treinador, não acho ele um mágico e não acho também que ele seja uma merda, porque é muito disso, né? Aliás, é muito disso, às vezes em uma semana, né? Ele meteu 3 no River lá, era o melhor treinador do mundo. Aí tomou um sufoco, era para perder a classificação jogando aqui contra o mesmo River na semana seguinte, era uma merda. E agora também a torcida tá batendo bastante nele e tal. Acho sim que o Palmeiras tem um grande elenco, que tem vários jogadores que não estão conseguindo repetir o bom desempenho da última temporada, ou por vários motivos, ou porque já estão com a barriga cheia, ou os mais novos, que foram para mim a base das conquistas recentes, mudaram um pouco e acho até que não aconselho, mas eu acho que é até natural que os caras que estavam ali na base, não tinha nada, de repente viraram astros, jogadores de seleção e tal. Acho que esse elenco do Palmeiras, ele precisa de poucos ajustes, talvez um zagueiro e um lateral direito. O resto que você pode pegar são jogadores que vão servir até para reserva. Você pegar, vamos supor que o Luiz Adriano volte a jogar bem. Você vai ter um centroavante reserva do Luiz Adriano, que ele acha que é o Daverson, mas enfim. Se o lateral esquerdo voltar a jogar bem, você precisa de um reserva para lateral esquerdo, já que o Vitor Luiz não tem agradado, embora seja um cara muito dedicado. São pontuais ali, lembrando que o Dudu vai vir aí e vai ser o melhor jogador do time. Então, acho esse elenco bom, acho que é tarefa do treinador ele voltar a fazer esses caras jogarem, coletiva e individualmente, tá bom? Na verdade, nunca fez jogarem muito. Mas ele tem um elenco maravilhoso e nunca fez jogar muita bola. Mas se você falar para, acho que aí para, talvez menos para o Flamengo, você falar para qualquer treinador da Série A, você quer trabalhar com esse elenco, você vai ficar aí onde você tá, só que vai vir o jogador do Palmeiras para você, o elenco todo, e você dá o seu jogador pro Palmeiras. Todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer. Então, vamos devagar. Outra coisa, quando ele fica pedindo toda hora reforço, é natural, é evidente que dentro do vestiário, os caras ficam putos. Um olha pro outro e fala assim, pô, irmão, e nós somos o quê? Nós não podemos jogar? Ele vai perdendo cada vez mais o vestiário, e cada vez mais o vestiário, e cada vez mais o vestiário. Tudo bem, isso são questões que a gente analisa aqui, já tinha conversado sobre isso e tudo bem. A questão para mim que me chamou muito a atenção é que o Diego Costa, que é esse jogador que você falou, o Diego Costa é um jogador internacional. O Diego Costa, ele vem para o Brasil, como a gente já viu vários exemplos, aí se ele tiver saudável, porque também é um jogador que se machuca muito, que tem a placenta da égua, que tem não sei o quê, papapá. Se ele vier para o Brasil, ele vem para brigar para ser o melhor centroavante do futebol brasileiro. Ele vai ali bater de frente com o Pedro, com o Gabigol, com o Hulk, com o Fred, o Pablo, exatamente, que é o teu preferido. O Diego Costa é um jogador que, porra, muda de patamar um time, ok? Ele bate no zagueiro, xinga a mãe do treinador, dá um chute no juiz, faz que nem o maluco lá da Chapecoense. Ele é foda, ele é pica, cara. Ele batia no Sérgio Ramos e no Piquet e depois ia jogar na seleção com eles. E ele é brucutu ali, é exatamente o que você falou. Eu conheço pessoas que trabalharam com ele
E falam que ele tem personalidade muito forte. Às vezes é por isso que às vezes alguns treinadores resistem. O Diego, eu conheci ele recentemente. Cara, é um cara muito gente boa, mas ele tem uma personalidade muito forte. Ele é o cara, Muito eu forte. acho que do futebol mundial é o cara mais raiz que tem, pra falar a verdade, assim, de raiz, né? Ele é Enfim, verdade. eu não acreditava que ele pudesse, nem ele acreditava que ele pudesse vir jogar no Brasil. Porque ele é um cara que ainda tinha mercado internacional, e aí, se não for para jogar num grande da Europa, que é mais difícil, ele tinha proposta para ganhar muito dinheiro e tinha essas possibilidades. O que aconteceu é que essas possibilidades acabaram não se concretizando, não como ele esperava. Para ir para um mercado alternativo, o Diego Costa, e eu acho que é justo, ele pede muito mais dinheiro, ok? Ah, eu vou jogar na China, eu vou jogar na Arábia, então tudo bem, eu vou. Mas só que tem que ser muito mais do que ele ganhava no Atlético de Madrid, por exemplo. Se for para ganhar mais ou menos igual, ou só um pouco a mais, ele vai para um outro time da Europa. Ou, obrigado, vem para o Brasil. Então ele começou a considerar a possibilidade de vir para o Brasil. E aí, quando ele considera essa possibilidade, ele sabe que ele tem que abaixar muito o salário. Ele tem que abaixar muito. Por exemplo, metade da pretensão salarial dele já seria muito para o futebol brasileiro. Nós estamos falando de um cara estilo Douglas Costa, por exemplo. É mais ou menos no mesmo patamar de salário. Você entende, não? Eu acho que até acima ali. Enfim, como o Douglas Costa, ele abre mão, mais ou menos, o imposto aqui, outro ali, de um Big Brother por mês para jogar no Brasil, embora seja hoje o maior salário do futebol brasileiro, ok? O Diego Costa, ele considera essa possibilidade e vai conversar com o Palmeiras. O Palmeiras vê com simpatia o fato do Diego Costa querer jogar no Palmeiras e também abaixar muito do que ele pretendia ganhar de salário. Então começa uma negociação aí que parecia no começo impossível, mas que começa a se tornar realidade, por incrível que pareça. E aí o Diego Costa, numa mudança de patamar técnico do Palmeiras e até numa mudança de filosofia do seu presidente, porque o presidente do Palmeiras ele tem uma ideia de deitar nos títulos que conquistou e deixar o clube numa situação boa financeiramente. Ele não quer fazer loucura. Que até você pode elogiar, mas a torcida questiona um pouquinho e tal, enfim. Se é para trazer um jogador, tem que trazer um jogador pica. É um jogador fudido, né? E aí começou a ficar mais forte essa história do Diego Costa no Palmeiras. Ele disposto a jogar no clube, abaixar o salário, o Palmeiras disposto a fugir um pouco da sua política e tal. E daqui a pouco entra nessa conversa o treinador. O treinador entra nessa conversa. E aí a tendência, pelo que eu conheço de futebol, cara, é que o treinador, o Abel, fala assim, porra, vamos contratar esse cara. É agora que nós vamos contratar. Nós vamos fechar com esse cara, é agora. Ali, rapidinho, só agradecendo aí a Rafael Silva, que eu não sei pra quem foi, mas é um superchat de R$ 50. E ele falando, tá sendo muito divertido ver os comunistas esportivos da Disney tendo que comentar a Copa América sem poder lacrar, já que está ajudando, pagando o salário deles. Tamo junto, Rafael, obrigado pela participação, superchat de R$ 50, eu tive que interromper. E ó, compartilhem a live, hein, batendo 10 mil, 10 decretos do Ale Oliveira no final da live. Vamos compartilhar também para ajudar o Cancelados, esse projeto que a gente está tocando aqui com tanta paixão. Vai, Ale Oliveira. E aí que entra a minha indignação. O Abel começa a querer se meter na negociação via o agente dele. O agente dele não tem nada a ver com o Diego Costa, não tem nada a ver com o Palmeiras e não tem nada a ver com nada, para falar a verdade. Mas ele começa a, via esse agente, começa a querer meter o bedelho ali. E, evidentemente, as partes envolvidas também estranham. Ué, o que está acontecendo? Não precisamos de nenhum, de ninguém monitorando aqui a negociação. Não precisamos de nada aqui. Por aqui não precisamos de nada. Entendeu? Principalmente o staff do Diego Costa, que não precisa de uma ponte para vir para o Palmeiras ou para todos os times do Brasil.
Para que o Diego Costa precisa de alguém? A conversa já estava em andamento. E aí, em função desse desconforto, a coisa acabou esfriando e não se concretizando. O que, sem dúvida alguma, me causa muita estranheza. Então, assim, os defeitos do Abel como treinador, assim como as qualidades que eu acho que ele tem, eu acho que estão aí na mesa. Ok. Agora, quando lhe é oferecido um jogador como o Diego Costa e ele começa a tentar, de alguma forma, interferir nessa negociação, ou dificultar essa negociação, ou colocar uma vírgula aqui, outra ali, aí não é da alçada dele. Ele pode até falar o seguinte, falar, eu não quero o Diego Costa no meu time. Eu prefiro o Daverson, porque ele está apaixonado pelo Daverson. Eu não me pergunto por quê. O Daverson é um cara gente fina, é um maluco do bem, só faz mal para ele. Mas do Daverson pro Diego Costa tem uma distância daqui na lua, vocês concordam? Não, isso aí não tem nem distância. O então, Diego Costa assim, é um jogador de um nível, o Daverson é outro. Então me causa muita estranheza duas coisas. Uma é o treinador não brigar muito para ter o Diego Costa no time, já que ele fica incomodado com o Luiz Adriano, que é bom jogador, evidentemente, mas que às vezes quer, às vezes não quer, e, enfim, não tem uma sombra e não tem nada. Na minha opinião, até podiam jogar os dois juntos, né? E, segundo, por que diabos ele precisa de uma pessoa para ficar próximo dessa negociação, principalmente do Diego Costa? Eu não entendi essa parte, eu não entendi. Eu gostaria que ele, que é o senhor da razão, que é o mestre do futebol, que é o cara que é contra tudo e contra todos, que ele viesse a público explicar por que isso aconteceu. Evidentemente que essa nossa conversa vai chegar para ele, e eu gostaria muito que ele explicasse. Eu não estou acusando o Abel de nada, eu só estou falando uma coisa que aconteceu. O Diego Costa queria vir para o Palmeiras, abaixou o salário dele, a proposta de salário dele, o Palmeiras queria o jogador, e do nada me surge o Abel com essa conversinha mole aí. Então, é uma coisa que eu acho que o treinador do Palmeiras tem que explicar. Agora, Ali, enquanto o Rica Perrone dorme aí do seu argumento, Acabou? o negócio é o seguinte, ele queria colocar o empresário dele de frente. Ele queria botar o empresário dele de frente com a negociação? É isso? Ou de frente com o Diego Costa. Que, aliás, é uma prática, eu não estou falando que é do Abel, não, mas que a gente conhece do futebol muito, mas isso aqui não é de estrangeiro, brasileiro, isso é uma coisa que acontece muito no futebol, mas muito no futebol, de treinador que via um representante, para ele não se comprometer. Mas peraí, mas ele negou o Diego Costa ou ele só tentou colocar um cara na frente? Eu acho que se não tivesse esse cara na frente, não tinha negociação. Essa é a minha impressão. Esse é o negócio. Quando ele colocou o cara pra ficar de frente com a negociação e não foi aceito, ele deixou. Vamos supor assim, ó. Vamos supor deixou assim. enfraquecer ali a negociação. Deixou... Vou repetir aqui para não ter nenhum. Não repete tudo, não, que a gente só tem mais meia hora. Para não ter nenhum problema, para ficar bem claro, até pro Rica que não tá prestando atenção. Falo assim, pilhado, vamos fazer parte do Cancelados? Não tô falando que é isso que aconteceu, tô falando que essa é uma prática que existe no futebol. Pilhado, vamos fazer parte do Cancelados? Pilhado falou, vamos. Falei, então vamos fazer o seguinte, só que você, do superchat que você ganhar, você me dá 10%, tá bom? Ah, o pilhado, não, mas como? Não, então você não vem. Se você quiser vir pro Cancelado, 10% do teu superchat é meu. Tá bom? Tá bom. Entendeu? Você entendeu, ô pilhado? Entendi. Então dá os 10%, irmão. Não, é uma situação delicada, né? Eu também. Eu acho muito estranho se o clube fala que quer um jogador como o Diego Costa e o treinador nega, estranho é. Eu pensei até que era um motivo pessoal. O Elber Norberto, deixa eu te só explicar uma coisa que eu nem deveria explicar, mas que eu acho que é simples de entender. Tem uma coisa que sai na imprensa e outra coisa que é a verdade. Nem sempre as duas estão na mesma frase. Nem sempre as duas estão na mesma frase. Eu vou te dar um exemplo, o Elber. É o seguinte, quando o diretor vem a público, na coletiva, e fala assim, esse treinador está prestigiado. Aconteceu com o Ramires agora. Esse é o projeto a longo prazo. Nós vamos ficar com o treinador até o fim do ano. Passa uma semana, ele é demitido.
Então, uma coisa é que o cara noticia, outra coisa é o que é a verdade. Entendeu? Eu acho que tem algumas perguntas práticas para serem feitas, se vocês me permitem. Vocês dariam R$1 milhão ou R$2 milhões por mês pro Diego Costa jogar no time de vocês? 1 milhão eu daria de olho fechado. 1 milhão. 1 milhão eu daria de olho fechado também, pelos É o valores que o do Lucas futebol Lima atual. ganha. O Lucas Lima ganha 1 milhão. Isso aí, pra Eu mim, não daria. tem nem conversa. 2 Pelos milhões valores não. do futebol brasileiro atualmente, eu daria. Tá. Segunda pergunta. O Abel tá fazendo essa briga toda porque ele tá reclamando que prometeram reforços para ele e não deram. Vocês acham que um time com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Matias Vinha, Felipe Melo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Patrick de Paula, Rafael Veiga, Zé Rafael, Veron, Rony, Wesley, Luiz Adriano e William é um elenco que precisa de reforços para não perder do Bragantino e do CRB? Não. É o melhor elenco do Brasil depois do Flamengo, na minha opinião. O Ali Oliveira acha até o melhor. Não, eu acho porque que. a torcida do Palmeiras comprou um barulho muito errado, na minha opinião, que é o seguinte: bom, como a diretoria do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras não gosta da diretoria e tem seus motivos, e o Abel ganhou a Libertadores e tal, a gente tem que ficar do lado do Abel. Mais ou menos Bolsonaro e Lula, você tem que estar de um lado. E não tem necessidade de estar de lado nenhum. Eu acho que o ponto que o presidente do Palmeiras falou, que eu reclamei, que o PVC também escreveu ontem, é a mesma coisa. É o seguinte: ir na coletiva toda hora falar que o seu elenco não é suficiente, que você não trouxer reforço, você não consegue melhorar, você está arrebentando com o vestiário. Você está desqualificando os seus jogadores, você está criando um ambiente ruim. Agora, o ponto é, com estes jogadores que o Palmeiras tem, é para jogar o que está jogando? Não. Então, evidentemente que cabe dentro do que tem, sem os reforços, se cobrar do Abel. É óbvio que cabe. Falar, Abel, desculpa, você tem um elenco nota 7, teu futebol tá nota 4, tem alguma coisa errada. Ah, reforço. Porra, Abel, olha só. E você, irmão, a gente tá cobrando. Se você me apresenta um time aqui, nota 7, tá jogando futebol nota 6,5, puta que pariu, eu te devo uns 2 reforços aqui pra tu atingir o nível que você quer. Agora, o teu futebol tá muito abaixo do que você tem. Então agora só cobrar a diretoria e o Abel é o Deus que está indo lá expor para o torcedor do Palmeiras a verdade de que a diretoria... Para com isso, cara. O Abel tá sendo malandro pra caralho. O Abel tá tirando o poder da reta. O Abel Horrível colocou pra 2 mim. lateral pra jogar, 2 lateral direito pra jogar, com um montão de gente boa no banco de reservas, o Wesley, Rony, todo mundo. Até o Gabriel Menino, que pode jogar, deve jogar na segunda linha, no meio campo. Isso aí é culpa da direção, que ele coloca 2 lateral direito pra sair jogando? Ele tá jogando, ele tá falando o que a torcida quer ouvir. Ele tá fazendo o que o Ganso fez contra o Oswaldo. Entendeu? É cômodo quando você tem um inimigo declarado ali, pô, o presidente. A torcida do Palmeiras tá insatisfeita com o presidente. Porra, se eu ficar contra o presidente, a torcida fecha comigo. Se a figura do presidente fosse agradável pro palmeirense, o palmeirense estaria questionando o futebol do Palmeiras. Não, e tem outra. Pra mim, o Palmeiras não parou de jogar com o Abel, não, tá? Pra mim, nunca jogou bem. Nunca com o Abel. Teve uns jogos, claro, contra o Flamengo. Contra o River Plate, foi um grande contra jogo. Contra o Flamengo, contra o River Plate, o primeiro jogo. Agora, o Abel, pra mim, ele deu uma baita sorte, ele tem uma super estrela de ter sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Porque pra mim, jogar bem, que é o que vocês falam pra mim, você fala do Tite, só que ele tá ganhando. O Abel é a mesma coisa. Pra mim, ele não joga bem e ganha. Mas agora ele não tá ganhando. Agora não tá ganhando. Mas então, com o elenco que ele tem, que você acabou de ler, ele não fazer esse time jogar bem, que eu gosto de ver o futebol, aí você fala, mas ganhou. O Flamengo do Jorge Jesus também ganhou e ganhou jogando bem. Então, eu acho isso. Eu acho que ele nem isso fez. Ele nunca fez um elenco tão bom jogar bem. Se você pegar o que o Palmeiras jogou lá contra o River Plate lá no jogo de ida, E contra o Flamengo, na Supercopa. Foram os dois grandes jogos. Tem momentos. O ponto é que, assim, neste momento, a cobrança é justa. E aí o Palmeiras, ele tá tão fechado com o Abel, que eles falam o seguinte, não, mas os jogadores estão de corpo mole. Eu nunca vi isso. Normalmente o treinador leva a culpa, né? Dessa vez ela tá sendo dividida entre todos, menos com o técnico. E eu não tô dizendo que a culpa não é dos jogadores ou não é da diretoria. Mas o treinador do Palmeiras sair isento como ele quer sair, toda entrevista coletiva, do tipo, eu tô aqui, não me deram o que... Não, desculpa, Abel, não senhor. Eu já disse isso aqui, repito, você veio do PAOK, você não veio do Real Madrid. O Palmeiras te deu uma oportunidade, você não era nada. Você era treinador do PAOK, o PAOK não é nada. Então, o Palmeiras deu uma oportunidade de você dirigir um time grande. Te deu um elenco, te fez campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Aí agora você senta em cima do mesmo elenco e vai na entrevista coletiva dizendo, não, com isso aqui não dá. Pô, então você quer o quê? Você quer dizer que o que você fez foi milagre, que você é um gênio que a diretoria não te dá e que os seus jogadores não são suficientes. Porra, desculpa, tu não vai jogar Champions League? E outra, ele chegou muito humilde e tá uma perna.
Tá uma O perna Abel do caralho. mudou muito. Porra. Ele mudou muito com os títulos que ele ganhou no Palmeiras. Isso- Inclusive isso- do lado de fora de campo. Ele é um Não. saco. Ele Isso reclama aí, de cara. todo juiz. Ele arruma polêmica, ele é expulso. E Ele assim, ficou eu não. uma perna, gente. E é uma outra coisa que eu vou falar que eu não tô nem falando que é certo ou que é errado. Eu vou dar um exemplo aqui, chamado Fábio Carille. Fábio Carille ganha tudo pelo Corinthians. Fábio Carille é um gênio como treinador? Tá bem Não. distante disso. Só que era o cara mais humilde que os jogadores conheciam. É um cara na boa, um cara gente fina, cara que entende de futebol, não entende mais que os outros, mas entende de futebol, mas que era um cara que todo mundo no elenco adorava. E esse mesmo Fábio Carille, ele volta para o Corinthians. Só que ele volta diferente. Ele volta batendo de frente, ele volta nas entrevistas cutucando, ele volta expondo, ele já não conversa com jogadores como ele conversava antes. Olha o que aconteceu com o Carille. Isso faz muita diferença. Não sei se hoje é só no futebol brasileiro, mas enfim, aqui não tem jeito. Se os caras perceberem que o treinador é cuzão nesse sentido, cara, pode esquecer, o cara pode ser um gênio, que não é o caso do Abel, porque senão ele não estava no PAOK, ele estava no Real Madrid, ele estava no Barcelona, no Bayern de Munique, pelo menos estava no Benfica, no Porto, enfim. Mas se os caras perceberem que o cara é perna, pode esquecer, irmão, que o teu trabalho já deu errado.